Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, usa o teu filho, o teu servo, Cid, faz dele um canal de bênção, Senhor, que ele possa, através da tua palavra, chegar aos corações aflitos, duvidosos, cansados, mas esperançosos, que nesta noite recebam a palavra tua. Usa o teu filho. É assim que nós oramos e te entregamos, e já ciente, consciente, sabendo que o Senhor já plantou no coração dele, Senhor, uma palavra de gratidão, uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de fé. É assim que nós oramos e te entregamos esta noite. Amém? Toda honra e toda glória sejam dadas à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer ao nosso pastor Rodrigo por mais uma vez me dar uma rica oportunidade de aqui trazer a palavra no culto de oração. E para mim é uma honra, mas também é uma imensa responsabilidade. Eu sempre sinto isso, que é uma grande responsabilidade, uma imensa responsabilidade estar aqui com essa missão. Mas, amados irmãos, eu aproveito uma ocasião como essa para incentivar a todos a lerem mais a palavra de Deus. E é justamente por isso que quando eu estou pregando, eu sempre cito muitos versículos da Bíblia e a localização exata deles. Primeiro porque quando eu estou aqui pregando, quando eu falo algo e logo depois eu cito uma passagem da Bíblia concordante, eu estou trazendo a mensagem, a autoridade que há na gloriosa palavra de Deus. E em segundo lugar, eu faço isso porque quando eu digo o versículo exatamente onde está, eu estou convidando todos vocês a conferirem nas próprias Bíblias de vocês o que eu estou pregando. Para que todos vocês, irmãos e irmãs, sejam crentes bereanos. Mas o que é isso? Como assim, irmão Sidiclei? O que é ser crente bereano? A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que Paulo, o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele chegou na cidade de Tessalônica. E lá, por 3 sábados seguidos, ele pregou a palavra na sinagoga dos judeus. E o resultado foi que a Bíblia diz que alguns creram, ouviram a palavra, creram e se converteram. Uma bênção. No entanto, no versículo 10 do Atos 17, a Bíblia diz que Paulo então foi para outra cidade, a cidade de Bereia. E quando chegou nessa cidade, do mesmo modo, pregou a palavra de Deus na sinagoga daquela cidade. E a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 11. A Bíblia diz que os habitantes de Bereia, os bereanos, a Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres do que os habitantes de Tessalônica, da cidade de Tessalônica. Porque eles, os bereanos, eles receberam de bom grado a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se as coisas eram mesmo assim. Ou seja, era Paulo pregando e eles indo conferir nas Escrituras o que Paulo pregava, se estava lá mesmo. Sabe qual foi o resultado? A Bíblia diz que muitos se converteram para o Senhor. Então eu exorto vocês, sejam como os bereanos, examinem também as Escrituras, leiam a palavra, ouçam a palavra, examinem a palavra, creiam na palavra, porque a palavra de Deus
ela nos enriquece espiritualmente. A palavra de Deus, ela é que nos dá o crescimento na fé. A palavra, a palavra do Senhor, é o estatuto que nos rege, é a regra de ouro que nos guia, é de fato o mapa do viajante, é a bússola do navegante, é o cajado do peregrino, é a espada do Espírito, é a carta magna do cristão, é a fonte da nossa fé, é pão que nos alimenta, é maná que nos sustenta, é água que nos limpa, é a verdade que nos santifica, é martelo que esmiuça a penha e é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses é no Novo Testamento. Então, uma das cartas do apóstolo Paulo, logo depois da carta aos Efésios, antes da carta aos Colossenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E eu quero, irmãos, abrir um parênteses aqui para pedir oração para o nosso amado irmão Robson Amoedo. Nosso amado irmão Robson, há alguns dias atrás, ele se submeteu a uma cirurgia e nessa segunda-feira agora, ele teve que voltar ao hospital, está internado, porque o local da cirurgia infeccionou. Mas hoje eu conversei com ele por chamada de vídeo, graças a Deus ele está se recuperando muito bem, a ferida está cicatrizando, mas aqui eu peço, irmãos, continue orando por nosso amado e querido irmão Robson. Ele disse que vai assistir esse culto através ou do YouTube ou do Instagram. Então, irmão Robson, saiba que esta igreja, ela ama e ora por você, e Deus está contigo. Muito bem, amados irmãos. O pastor tem algo aqui. O pastor tem algo a mostrar. Ah, irmão Robson. Queria agradecer a essa família maravilhosa, Trindade, pastor Rodrigo, pastor Anderson, e hoje nada mais que Cid no palco. Então não podia deixar de ministrar essa palavra aqui, para que seja muito sucesso, vai ser muito bom, queria estar aí. Já estou de volta, a cirurgia foi um sucesso. O pós-operatório tem algumas complicaçõezinhas que eu estou tratando aqui, mas vai dar tudo certo, já deu, para eu poder dar meus futuros testemunhos aí para vocês. Obrigado a todas as orações. Beijo. Deus abençoe, irmão Robson. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amados irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. A Bíblia, ela tem muitos imperativos. Em um lugar diz assim, orai. Em outro lugar diz assim, louvai. Em certo lugar diz, vigiai. Em outro lugar diz, jejuai. E ainda em outro diz assim, ide e pregai. Mas aqui, nós temos um imperativo, um mandamento um tanto diferente. Aqui diz, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amados irmãos, quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses. E Paulo, ele disse isso porque Paulo era uma pessoa muito alegre. Talvez você, alguém aqui, possa até pensar que Paulo, o apóstolo Paulo, o São Paulo, o chamado doutor dos gentios, pode até pensar que Paulo era um homem muito sisudo, tinha um semblante carrancudo, um semblante mal-humorado, mas não. Muito pelo contrário, Paulo, se você examinar as Escrituras, você vai ver que Paulo
era uma pessoa extremamente alegre. Paulo era uma pessoa que vivia sempre alegre, não importava a circunstância. Em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Ele queria pregar, ele queria anunciar, ele queria fazer a obra com alegria. É o que ele fazia, com alegria. Paulo era um homem alegre. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele fala a mesma coisa com outras palavras. Ele fala, regozijai-vos sempre. E aqui ele diz, alegrai-vos. Olha, irmãos, talvez alguém pode até pensar que Paulo só disse isso porque estava em um momento de alegria, um momento de bonança, um momento de prosperidade. Mas não era esse o caso. Quando Paulo escreveu essa frase, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, sabe onde Paulo estava? Paulo, ele estava preso. Paulo estava encarcerado numa prisão romana. Paulo, ele estava sem liberdade, mas estava cheio de alegria. Então, se você examinar a carta aos Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses, do começo ao fim, Paulo, apesar de estar preso quando escrevia, Paulo estava sempre demonstrando alegria. Paulo estava sempre falando de alegria. Ele estava sempre exortando todos a alegria. Ele estava esbanjando alegria, porque Paulo era um homem extremamente alegre. E ele mostra isso na carta aos Filipenses. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: faço sempre com alegria oração por vós. Com alegria. E em Filipenses, ainda capítulo 1, versículo 18, ele fala: contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, nisto eu me alegro e me alegrarei mais ainda. Vivia se alegrando, vivia alegre. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: completai a minha alegria, tendo todos vós o mesmo amor e o mesmo sentimento. E ele, que era muito alegre, não queria ficar só ele alegre. Ele queria que toda a igreja de Filipos também ficasse alegre. Aí ele diz em Filipenses 2,18: olhe, regozijai e alegrai-vos comigo. E está aqui em Filipenses 4,4, ele diz de novo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque Paulo era um homem alegre. E eu digo mais, amados, se Paulo era alegre, Jesus também é uma pessoa alegre. Jesus é alegre. Sabe por quê? Porque Paulo uma vez disse, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se Paulo imitava Cristo e Paulo era alegre, é porque imitava aquele que trazia alegria e que também era alegre. Jesus é alegre. Eu quero dizer que a alegria está no coração de fato de quem serve a Jesus. Que a alegria também é uma marca do cristão. Que a alegria também deve dominar todo o ser da pessoa que serve a Deus. Você pode ter chegado aqui cansado, abatido, mas saiba de uma coisa, nesse lugar Deus está conosco, e a presença de Deus pode alegrar a sua vida. A presença de Deus pode encher a tua vida de alegria, de paz e de certeza de vitória. A presença de Deus é o que nós precisamos. Pode ter chegado aqui desanimado, mas se alegre no Senhor, se alegre e você vai sair fortalecido, porque a Bíblia diz, em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a vossa força. Então a alegria de Deus nos fortalece. A alegria do Senhor nos fortalece. O crente, o povo de Deus é um povo alegre. Quem serve a Deus
é alegre. O povo de Deus é um povo que se alegra sempre no Senhor. Outra vez Paulo diz: alegrai-vos, porque o povo de Deus é um povo alegre. Não precisa de cachaça para ficar alegre, não precisa de cigarro para ficar alegre, não precisa de maconha para ficar alegre, não precisa de crack para ficar alegre, não precisa de cocaína para ficar alegre, não precisa de metanfetamina para ficar alegre, não precisa de carnaval para ficar alegre, não precisa ir para o carnatal para ficar alegre, não precisa ganhar a Mega Sena para ficar alegre, porque a nossa alegria é ter Jesus em nossas vidas. Amém? Se alegre em ter Jesus em sua vida. É Ele que te alegra todos os dias. A palavra de Deus nos alegra. O Espírito Santo nos alegra. Porque o que é de Deus produz alegria. O que é de Deus produz alegria. Veja bem, amados irmãos. A Bíblia nos dá muitas razões para estarmos alegres. Estarmos sempre alegres. Se alegre porque existe aquele que cuida de você, aquele cujos olhos estão sempre fixos em você, atentos para ouvir a tua oração, aquele que tem uma mão poderosa, creia, capaz de suprir as suas necessidades, aquilo que você precisa. Antes de você pedir, Deus já sabe, mas Ele ama você e não vai deixar faltar nada para a tua vida. Amados irmãos, a alegria está na Bíblia e nós temos muitos motivos, mas vou dizer um motivo bem especial. A Bíblia fala, em Lucas capítulo 10, que certa vez Jesus mandou 70 discípulos, 70, irem de 2 em 2, pregar a palavra, e deu a eles autoridade para curar os enfermos e expulsar demônios. E eles foram, a missão dos 70. E a Bíblia diz, em Lucas capítulo 10, versículo 17, que eles voltaram depois, dias depois voltaram, e voltaram muito alegres, muito felizes, muito alegres, tão empolgados, e disseram assim para Jesus: Senhor, até os demônios se nos submetem. Estavam alegres, animados com isso. Jesus disse: eu sei, eu vi Satanás cair como um raio. Mas, Jesus disse para eles, em Lucas 10, 19, não vos alegreis, porque os demônios, os espíritos imundos, se submetem a vós. Antes, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Olha um motivo para você ficar alegre. Porque o teu nome, meu irmão, minha irmã, o teu nome, o nosso nome, está escrito no livro da vida. Todo aquele que entrega a vida para Jesus, Jesus faz um registro. Ele registra, nasceu de novo, o registro de nascimento no céu. É feito lá no céu. Ele escreve o nome no livro da vida. O livro da vida no céu. Pode até ser, irmãos, que o seu nome nunca vai aparecer no Guinness Book ou no Hall da Fama deste mundo, mas saiba, o seu nome está escrito no livro do céu, no Hall da Glória. A Bíblia diz, em Malaquias capítulo 3, versículo 16, que lá na glória, lá no céu, há um memorial diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Ou seja, o nosso nome está registrado diante de Deus. E se só isso, que é mais que suficiente para eu ficar alegre e você ficar alegre, mas se isso não fosse ainda suficiente, eu desafio você agora, irmão. Eu desafio você agora, irmã, a você usar da sua memória e recordar todas as vezes que Deus cuidou de você. Você consegue se lembrar? Você consegue se lembrar da hora abençoada em que Jesus te encontrou na lama do pecado e disse assim para você: vem comigo, segue-me. Se alegre com isso. Você consegue se lembrar do dia maravilhoso que você sentiu o toque de Deus no seu coração e decidiu mudar de vida e está servindo a Deus,
Se você se lembra desse dia, se alegre. Você consegue se lembrar de como Deus recebeu você, não como um estranho, mas como filho, como filha. Recebeu você não como indesejado, mas como família. Consegue se lembrar? Se alegre, então. Consegue se lembrar das vezes em que você foi de joelhos, chorando, arrependido, suplicando misericórdia e sentiu o perdão de Deus? Então se alegre. Consegue se lembrar das vezes que esteve doente e Jesus veio e te curou, te trouxe saúde, restabeleceu a saúde? Se alegre. Consegue se lembrar das vezes que você passou por dificuldades, mas Deus veio depois e supriu as necessidades? Se alegre. Consegue se lembrar das vezes que você quase morreu, mas Deus veio e deu um grande livramento? Se alegre. Consegue se lembrar, amado irmão, de quando Deus abriu a porta para você? De quando Deus mostrou para você a pessoa certa? De quando Deus deu a você a direção correta? Então se alegre. Porque, irmãos, quando a gente se lembra do que Deus fez em nossas vidas, a gente se alegra. Alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu me alegro, porque eu me lembro do que Deus fez na minha vida. Há 31 anos, Deus fez um grande milagre na minha vida. Eu nasci com um problema cardíaco. Eu nasci no Hospital da Polícia Militar. E quando eu nasci, logo no início, eu ainda muito novo, a médica cardiologista do Hospital da Polícia, fazendo os exames, detectou que eu tinha nascido com 2 sopros cardíacos. Sopro cardíaco, um problema no coração, que para algumas pessoas pode até ser algo estável e que não afeta muito a vida. Mas no meu caso, afetava muito a minha vida. Eu fui crescendo com 2 sopros cardíacos, eu criança, e a minha vida era muito limitada. Por causa do sopro cardíaco, eu era muito fraquinho, muito magrinho. Na minha família, a família Amaral, todo mundo é bem alto, bem desenvolvido. E eu sou o único, sou o mais baixo, porque a doença cardíaca afetou meu crescimento e meu desenvolvimento. Eu era muito frágil, não podia fazer um bocado de coisa que eu posso fazer hoje. Não podia nem ficar falando alto, gritar, não podia correr, porque o meu coração era muito fraco, por causa dos 2 sopros cardíacos, que afetavam muito minha saúde. Eu, periodicamente, era levado para fazer os exames com a doutora cardiologista daquele hospital. E ela me viu crescendo, ela me acompanhou desde a minha tenra infância, desde bebezinho. E eu fui crescendo e sempre voltando para a médica para fazer os exames novamente, para controlar o problema no coração. Tomava remédio, tinha uma certa dieta, tive uma infância muito limitada, era bem fraquinho. Tanto que meus primos olhavam para mim com a maior pena, parecia que eu ia morrer a qualquer momento. Mas, enfim, foi minha infância. Não podia fazer educação física na escola, não podia fazer atividade física, atividade esportiva. Era uma criança doente. No entanto, aconteceu, irmãos, que quando eu completei 13 anos de idade, aquele problema que parecia até controlado, teve uma evolução perigosa. Comecei a passar mal, comecei a me sentir mal, a suar frio. Voltei novamente para novos exames, sempre fazia exames periódicos, mas quando saiu o resultado, dessa vez, a médica trouxe uma notícia muito ruim para os meus pais e disse que não era mais só sopro cardíaco. O meu coração não estava apenas com
com aqueles 2 sopros cardíacos, tipo de vazamento. Mas também ela detectou, eu com 3 anos de idade, que meu coração agora estava crescido. Estava inchado, crescendo sem parar, inflamado. E eu comecei a perceber isso no próprio corpo, assim externamente falando, porque o meu peito esquerdo, naquele ano de 1991, quando foi detectado esse problema, o meu peito esquerdo estava mais alto do que o direito. Se você colocasse um dedo aqui sobre minha camisa, naquela época, doía muito. Eu sentia dor porque estava tudo inflamado. E a médica sabia da gravidade. E a médica disse o seguinte: tem que fazer uma cirurgia para ver se sobrevive. A médica não poupou palavras, disse que tinha que fazer a cirurgia porque eu poderia morrer a qualquer momento. E a cirurgia era de alto risco. Eu podia morrer na mesa de cirurgia. E a cirurgia em Natal não se fazia naquela época. Ela disse que tinha que sair de Natal e ir para Recife fazer a cirurgia lá. O ano era 1991. E veja só, eu estava com esse problema agravado. E eu sentia no meu corpo, sentia calafrio, sentia fraqueza, passava mal. E a médica disse: cirurgia. Porém, fiquem preparados, porque ele pode até morrer na mesa de cirurgia. E se ele escapar, ele vai ter uma sobrevida. Talvez nem viva tanto assim, porque o problema é muito grave, é muito delicado. Imagina a situação, dizendo isso para os meus pais, ficaram muito tristes. A minha família ficou sabendo primeiro do que eu, os demais familiares. O pessoal olhava para mim, já se despedindo, falava comigo se despedindo, porque achavam que eu ia morrer. E depois, eu, querendo saber o que estava acontecendo, insisti. Aí minha mãe me contou o problema. E aí, era eu que achava agora que ia morrer. Eu também comecei a achar que ia morrer. Irmãos, tinha que fazer uma cirurgia improvável. Poderia ser que nem chegasse o dia eu morresse antes. E poderia até ser que eu morresse na mesa da cirurgia. Mas sabe o que aconteceu? Antes de chegar o dia da cirurgia, Deus fez algo grande na minha vida. Você crê que Deus faz milagres? Alguém chegou para mim e pregou a palavra de Deus. Nunca tinha ouvido a pregação. Nunca tinha sido cristão de verdade. Mas quando pregou a palavra, eu acreditei na palavra. Eu acreditei fielmente na palavra. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Recebi a Cristo no meu coração. E quando eu fiz isso, irmãos, eu fiz isso não era pensando em ser curado por Deus, não. Isso nem passou por minha cabeça. Eu acho que eu estava já conformado em morrer. Mas eu aceitei Jesus, aceitei a Cristo, porque eu criei na palavra. Eu acreditei no amor de Deus, na obra de Cristo, no que Ele fazia, no que Ele fez por nós. E eu aceitei Jesus para ser dele. E aceitei a Cristo. E aconteceu eu novo convertido, adolescente. Cheguei uma vez da escola que eu fazia, estudava de manhã, almocei, e me deu aquele desejo, eu novo convertido, doente do coração, o desejo de ir à igreja. E eu tomei banho, me arrumei, peguei a Bíblia que eu tinha e comecei a ir para a igreja. A igreja onde eu ia, que eu fui nessa época, foi a Assembleia de Deus, lá no conjunto Potengi. E da minha casa para essa igreja, era uma distância de 20 minutos de caminhada. E era 2:30 da tarde. E eu fui caminhando a pé até a igreja, e o coração começou a acelerar. Começou aquela arritmia. Eu cheguei na igreja passando mal. Eu cheguei na igreja suando frio. Quando eu chego na igreja, eu entro, é um trabalho chamado Círculo de Oração. Tem lá algumas irmãs, alguns irmãos orando. E eu entro passando mal. E quando eu entro na igreja, a primeira pessoa que eu vejo é a minha mãe,
que era professora, tinha terminado o expediente dela na escola e tinha ido direto para a igreja. Que ela também aceitou Jesus e foi para a igreja. Eu não sabia que ela estava lá, ela não sabia que eu ia para lá. Mas quando eu cheguei, ela me viu passando mal. Aí ela ficou desesperada e pediu oração. Irmãs, irmãos, aqui é meu filho. Ele está aqui, ó, passando mal, ele é cardíaco. Ele é novo convertido, mas ele tem um problema no coração, está aqui passando mal, tem que fazer uma cirurgia. Irmãos, orem por ele. A irmã, dirigindo-se em oração, disse assim: vamos orar agora. Vamos ficar todos de pé. Traga ele aqui à frente. E lá foi minha mãe me trazendo. E aí me trouxeram à frente, e tinha não eram muitas pessoas, era como se fosse, não sei, se tinha, acho que não tinha nem 10 pessoas. Se tivesse 10 era muito. Eram poucas pessoas que estavam nessa igreja, nesse dia. Mas a irmã disse: vamos dar as mãos e vamos fazer um círculo. E eu fiquei no meio, de joelhos, ali doente. E vamos orar por esse garoto agora. E começaram a orar, irmãos. Começaram a orar. Começaram a clamar com fé a Deus. E naquela hora, irmãos, eu também estava de joelhos ali. Eu estava de joelhos, eles estavam em pé, eu de joelhos também orando. E sabe o que aconteceu? Terminou a oração, eu tinha me ajoelhado de um jeito. Quando eu me levantei, já estava de outra forma. Já estava de outra forma. Mas antes mesmo de eu falar qualquer palavra, foi só me levantar. Um irmão falou bem assim: irmãos, irmãs, olha, irmãos, eu tenho que contar algo. Tenho que contar algo agora. Conta, irmão. A irmã falou. Aí o irmão disse: irmãos, eu também estava aqui orando por esse garoto. E também como os irmãos e as irmãs, eu estava de olhos fechados. Mas, irmãos, na hora da oração, de olhos fechados, Deus me mostrou uma visão. E eu vi, atravessando o teto dessa igreja, eu vi um braço de fogo. Esse braço de fogo penetrou no peito desse garoto, tirou um coração velho e colocou um coração novo. E ali, irmãos, todo mundo se alegrou e eu me alegrei também, porque ele contou e eu já estava sentindo que tinha sido curado. E eu fui curado há 31 anos, vai fazer 32 anos isso, e desde aquela época, desde aquele dia maravilhoso, nunca mais eu tive nenhum problema nesse coração. Sabe o que aconteceu? Minha mãe resolveu e me levou de volta no hospital da polícia, para a médica que me conheceu desde criancinha, e deu todo o diagnóstico, e ela chegou para a médica e disse: doutora, faça de novo os exames, e Sid Clay, faça de novo os exames. Por que, Joselene? Por que não, Joselene? Não, porque ele foi curado. Como assim? Ele não fez a cirurgia ainda, mas ele foi curado, Deus curou ele. E aí quando a médica, depois de tanta insistência, fez de novo ecocardiograma, eletrocardiograma e todos os exames de praxe, veio o resultado. E lá veio a médica dizendo para minha mãe: dona Joselene, eu não sei o que aconteceu. Olhe, um milagre deve ter acontecido, porque o coração de Sid Clay não tem mais sopro cardíaco e nem está mais inchado, é um novo coração. Então se alegre, irmãos, porque Deus faz milagres, hoje, sempre, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração. Você crê em milagres? Talvez você não esteja precisando de um milagre, mas alguém que você conhece esteja precisando. Se você está precisando de um milagre, venha aqui à frente. Se você conhece alguém que precisa, também venha aqui à frente, porque nós vamos orar, e Deus é Deus de milagres, vai alcançar quem precisa. Ele vai alcançar. A oração pode muito em seus efeitos. Para quem ora tem promessa de cura para quem está doente, promessa de força para quem está cansado, promessa de abrir porta quando a porta está fechada. O nosso Deus é Deus de milagre, não tem doença, não tem mistério, não tem nada difícil para Deus fazer. Estenda as suas mãos para os céus.
porque é do céu que vem o milagre, é do céu, é do alto que vem a bênção. Ó Senhor nosso Deus, nós nos alegramos, Senhor, em Ti, nos alegramos em Tua presença, nos alegramos na Tua palavra, nos alegramos, Senhor, nas coisas que Tu operas em nossas vidas. Ó Deus Santo, ó Pai Santo, em nome de Jesus, nesse momento, vem, Senhor, sobre os Teus servos, sobre as Tuas servas, e vem agora, Pai Santo, fazer um milagre que ele precisa, que ela precisa. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, alcança agora, Pai, com as Tuas mãos abençoadas e abençoadoras. Ó Deus Santo, alcança e faz o milagre da saúde, seja qual for o problema nos ossos, cura, Senhor, problema na carne, cura, Senhor, problema, Senhor, em qualquer tipo de órgão, vem, Senhor, curando, desfazendo a infecção, desfazendo a inflamação, curando a enfermidade. És médico dos médicos, és o Senhor que tudo pode, tudo faz, és Deus por excelência, médico por excelência. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, ó Deus Santo, honra a fé dos Teus servos, das Tuas servas, e agora vem, Senhor, com um milagre, com saúde, com força, com alegria, com renovo. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, és o mesmo, hoje e sempre. Faz o milagre, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Volte para o seu lugar, sabendo que Deus fez um milagre na sua vida. Vamos ouvir mais um louvor. Me escutas quando